Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui publico os meus vídeos para a edificação na fé e para levar a mensagem de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Hoje eu gostaria de ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está falando aos crentes da cidade de Corinto. Os coríntios tinham grandes problemas em seu comportamento que não tinha deixado de ser mundano. Ele os está orientando sobre a verdadeira forma de viver diante de Deus. E neste capítulo de número 6, ele fala a respeito de irmãos que estavam brigando publicamente por questões pessoais, por problemas entre famílias, problemas de patrimônio, e pegavam e não apenas brigavam, mas iam até os tribunais envergonhando o nome do Senhor, porque eram problemas que deveriam ser julgados dentro da própria igreja, dificuldades que a própria família de Deus poderia ajudar, aconselhando, orientando, dirigindo. Diz o apóstolo Paulo que já era uma vergonha haver demanda e problemas e processos entre eles, mas agora eles estavam levando até os próprios irmãos para os tribunais. E aí é quando Paulo diz assim: os injustos não herdarão o reino de Deus. E depois ele tece algumas referências sobre quem não herdará o reino de Deus, mensagem esta que já preguei e que você pode encontrar nesta playlist. Mas depois ele diz: todas as coisas me são lícitas. Licitude significa todas as coisas me são permitidas. Eu posso fazer todas as coisas. Agora, que coisas seriam essas? Por exemplo, os 10 mandamentos dizem: não matarás. Posso matar? É lícito matar? Não. Este texto do apóstolo Paulo não está quebrando regras e mandamentos perpétuos do próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo, que fala que o nosso corpo é santuário de Deus e que os adúlteros não herdariam o reino de Deus, estaria aqui dizendo: posso adulterar? Eu ouço muitos pregadores dizendo: eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso fazer de tudo. Só não é conveniente fazer. Mas se eu fizer, não tem problema nenhum. Tem sim! Paulo está dizendo que todas as coisas me são lícitas cerimonialmente e de acordo com a lei de Moisés. Eu não estou mais debaixo da lei. Não é porque eu não guardo o sábado, a minha alimentação não está dentro de um padrão gastronômico recomendado pelo Velho Testamento, que eu não tenho comunhão com Deus. Todos os alimentos são puros agora, segundo a própria experiência do apóstolo Pedro, exceção feita de comer sangue e carne sufocada. No entanto, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Ou seja, eu não vou deixar que a vontade, o desejo me dominem. O amor a Deus e o amor ao próximo vem primeiro. Todas as coisas me são permitidas, quer dizer, eu posso fazer, mas eu arcarei com as consequências. O próprio texto anterior diz que avarentos não herdarão o reino de Deus. Posso ser avarento? Tenho liberdade para ser, mas se eu o for, não herdarei o reino de Deus. Por quê? Porque perdi a minha salvação? Não, é porque eu nunca tive. E se eu tenho a salvação e começo a me tornar avarento, o Espírito Santo que habita em meu coração me convence do pecado e faz com que eu me entristeça e tenha consciência pesada. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de nós quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus.
É por isso que o Espírito Santo nos convence. Ele faz com que pese em nós, dizendo: eu estou fazendo isso, mas isso não está agradando, isso não está edificando, isto não está fazendo bem. Eu me lembro de um irmão que veio de uma região onde o vinho era apenas um alimento. Na Europa o vinho é um alimento, mas ele foi residir numa cidade onde o vinho era símbolo de escravidão ao álcool. E ele chegou lá usando dos seus costumes que tinha na região onde vinha. Ele jamais fora embriagado com o vinho, e na Europa o vinho é alimento. Mas ele chegando lá viu que, tomando o seu copo de vinho, ele estava escandalizando a fé dos seus irmãos ali da região onde vivia. E ele falava: não, mas eu não estou embriagado e nem nada, eu não estou pecando contra Deus, mas o peso continuava. Então ele se lembrou do texto bíblico, que o Espírito Santo se entristece dentro de nós e que também todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Escandalizar ao meu irmão em Cristo por causa da minha suposta liberdade não edifica. Nós precisamos ter discernimento sobre o que fazer e o que deixar de fazer, sobre o que edifica e o que não edifica, sobre aquilo que é conveniente aqui onde estamos, no lugar onde vivemos, e aquilo que não é conveniente onde estamos e no lugar onde vivemos. Nós não viemos aqui para quebrar tabus e provocar escândalos. Nós viemos aqui para tudo fazer em prol da edificação do meu irmão em Cristo, em prol da divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa estar aqui na nossa mente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Alguma coisa pode ser em si até bonita, bela, mas ela provavelmente não vai edificar, não vai contribuir para o crescimento de um relacionamento, para o crescimento da fé. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu serei dominado pelo Espírito Santo, que faz com que eu viva de tal maneira que não cause escândalo nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Ou seja, a minha vida será uma inspiração. Se a minha vida não for uma inspiração, eu estou pecando contra Deus. Mesmo que tudo me seja lícito fazer e que eu não esteja pecando contra Deus, fazendo alguma coisa não daquelas dos mandamentos que são pétreos, mas das coisas localizadas e pequenas. Tudo me é lícito, mas a pergunta é: isto que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, ou a maneira com que eu estou agindo, está edificando ou está causando conflito, amargura, tristeza e afastando as pessoas do Senhor? Eu me lembro de uma pessoa que vivia se fotografando com cigarros. Na época, lá na cidade onde ela morava, isso não afetava a vida cristã das pessoas, conquanto fosse um veneno para o seu pulmão. Mas na época isso não estava muito divulgado. E então, quando ele saiu num jornal com aquele charuto na boca e tudo mais, muitos cristãos se escandalizaram com ele. E ele amargurou-se no coração e, segundo seus biógrafos, ele parou com aquilo. Estou falando de um dos príncipes dos pregadores. Quem conhece a história dos pregadores sabe de quem eu estou falando. Era um homem de Deus, tudo era lícito para ele. Ele não sabia que aquilo prejudicava o seu pulmão, mas ele percebeu que aquilo edificava, aquilo causava escândalo e confronto com cristãos que não admitiam de forma nenhuma que ele ficasse baforando aquele charuto. Ele provavelmente, não posso dizer porque eu não vivi lá naquele tempo, provavelmente ele deixou aquele charuto. Então nós devemos nos nortear não naquilo que é lícito, mas naquilo que edifica, não naquilo que é lícito, mas naquilo que convém. Convém para quê? Para demonstrar amor, para demonstrar santificação diante do Senhor, para edificar a fé do outro irmão, para conduzir as pessoas ao reino de Deus, aos pés de Jesus Cristo.
Que Deus nos ajude a fazermos sempre assim e que estejamos despertos sobre o que o Espírito Santo está nos mostrando. Oremos. Senhor Deus, ajuda-me a viver não apenas naquilo que é lícito, mas naquilo que edifica. Ajuda-me, Senhor Deus, a me comportar de tal maneira que eu seja dominado pelo Espírito Santo e não dominado pelos meus próprios desejos. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Considere ser um dos mantenedores deste ministério. Nós vivemos exclusivamente pela confiança em Deus. Não temos fundos vindos de nenhuma instituição, senão da graça do Altíssimo Deus que pode usar a sua vida para manter este canal no ar e dar-nos condições de continuar e sobreviver e crescer e apresentar a mensagem. Esse é o número do Pix e também do meu WhatsApp, através do qual você pode falar comigo. Preste atenção nas sugestões e Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Até a próxima produção. Tchau.